Existe um som muito específico que quase todo mundo reconhece. O som de ar escapando lentamente. Um vazamento pequeno demais para parecer perigoso, mas constante o suficiente para mudar tudo. Imagine uma bexiga cheia de ar. Ela parece estável, completa, segura. Mas existe algo acontecendo o tempo inteiro. O ar lá dentro está tentando escapar. E basta uma falha quase invisível para tudo começar a desaparecer lentamente. Agora imagine isso em escala planetária. Porque neste exato momento, a Terra está perdendo sua atmosfera. Não no futuro distante, agora. Partículas escapando silenciosamente para o espaço, sem que ninguém perceba. O mais estranho é que isso não é ficção científica. É um processo real que acontece há bilhões de anos. E nós já vimos onde esse processo pode terminar. Existe um planeta aqui do lado. Um mundo que um dia teve rios, lagos e talvez até condições para abrigar vida. Hoje, ele é um deserto congelado e irrespirável. Um mundo silencioso, onde o céu não protege mais nada. E talvez o mais desconfortável nisso tudo seja perceber que a Terra talvez não esteja tão segura quanto parece. Quase ninguém pensa na atmosfera. Ela parece parte natural do planeta. Invisível, permanente, garantida. Todos os dias, bilhões de pessoas acordam e respiram, sem perceber que existe uma estrutura gigantesca envolvendo completamente a Terra e tornando a vida possível a cada segundo. Mas tente imaginar uma pequena mudança. Não algo dramático, não uma explosão no céu. Apenas uma sensação estranha. O ar parecendo ligeiramente mais seco. O calor do sol mais agressivo na pele. Um céu com tonalidades diferentes no amanhecer. Você talvez não entendesse o que está errado, mas sentiria. Porque a atmosfera não é apenas o ar que respiramos. Ela controla a temperatura do planeta, mantém a pressão necessária para o corpo humano, protege a superfície da radiação solar, desacelera meteoros antes que atinjam o solo, mantém água líquida nos oceanos e estabiliza o clima há milhões de anos. Sem essa camada invisível, a Terra deixaria de parecer viva muito rapidamente. E o mais assustador é que isso não aconteceria de forma cinematográfica. Não existiria um momento exato anunciando o fim. O planeta apenas começaria a se tornar, lentamente, menos habitável. E mesmo parecendo permanente, a atmosfera nunca esteve completamente segura. Aqui está algo que a maioria das pessoas nunca pensa. A atmosfera da Terra não está parada. Ela não é fixa. Não é uma barreira sólida protegendo o planeta. Ela é um sistema em movimento constante. Neste exato momento, partículas já escapam para o espaço. O hidrogênio é leve o suficiente para escapar da gravidade terrestre. Ao mesmo tempo, o vento solar atinge a atmosfera. Um fluxo contínuo de partículas emitidas pelo Sol. E isso acontece há bilhões de anos. Lentamente. Silenciosamente. Sem qualquer percepção humana direta. Mas então surge uma pergunta inevitável. Se a Terra perde a atmosfera constantemente, por que ela ainda está aqui? A resposta está em um equilíbrio delicado. Vulcões liberam gases do interior do planeta. Processos geológicos reciclam elementos químicos.
Oceanos absorvem e devolvem compostos para o ar. E, acima de tudo, existe o campo magnético terrestre, uma estrutura invisível gerada pelo núcleo da Terra, desviando grande parte do vento solar, antes que ele arranque quantidades perigosas da atmosfera. A atmosfera terrestre não é permanente. Ela sobrevive porque existe equilíbrio, um equilíbrio contínuo entre perda e reposição. E talvez o detalhe mais inquietante seja este: equilíbrios podem ser quebrados. E nós já temos a prova de que isso acontece. Ela está a 78 milhões de quilômetros daqui. Existe um motivo pelo qual Marte assombra cientistas. Não é apenas porque ele está perto, nem porque é parecido com a Terra. Marte incomoda por outro motivo. Ele parece um retrato do que um planeta vivo pode se tornar depois de perder sua proteção. Hoje, Marte é um deserto congelado. A pressão atmosférica é extremamente baixa. Um ser humano morreria em minutos sem proteção. A radiação atinge o solo com muito mais intensidade. Tempestades de poeira cruzam regiões inteiras do planeta, enquanto o céu assume uma coloração opaca e silenciosa. Mas Marte nem sempre foi assim. As evidências estão espalhadas pela superfície marciana. Canais escavados por água corrente, deltas secos, minerais formados na presença de água líquida. Em algum momento do passado, Marte teve rios, talvez lagos, talvez oceanos rasos. E para que água líquida existisse ali, Marte precisava de uma atmosfera mais espessa, mais quente, mais estável. Então, algo mudou. O núcleo do planeta começou a esfriar. O campo magnético enfraqueceu. E sem esse escudo invisível, o vento solar começou a arrancar a atmosfera marciana, camada por camada. Não foi rápido. Não aconteceu em um único evento catastrófico. Levou centenas de milhões de anos. Mas aos poucos, Marte perdeu pressão atmosférica, perdeu calor, perdeu água, até se tornar o mundo seco e hostil de hoje. Marte não morreu de repente. Ele foi ficando vazio, lentamente. E isso levanta uma possibilidade desconfortável. A Terra poderia seguir o mesmo caminho? A resposta mais honesta para essa pergunta é simples. Sim, a Terra poderia. Não da mesma maneira que Marte, nem necessariamente no mesmo ritmo. Mas os mecanismos existem. O campo magnético terrestre não é permanente, nem completamente estável. Ao longo da história do planeta, os polos magnéticos já inverteram várias vezes. O norte virou sul, o sul virou norte, e durante essas transições, a intensidade do campo magnético pode diminuir drasticamente por milhares de anos. Isso significa menos proteção contra o vento solar, mais partículas atingindo a atmosfera, mais erosão atmosférica acontecendo silenciosamente. E essa é apenas uma das possibilidades. O próprio Sol representa uma ameaça inevitável. Conforme envelhece, ele se torna mais quente e mais brilhante. Isso pode acelerar a evaporação dos oceanos e aumentar a perda de hidrogênio para o espaço. Um impacto suficientemente grande poderia alterar permanentemente a atmosfera terrestre. Mudanças climáticas extremas também representam risco. Mas talvez o detalhe mais perturbador seja outro. A ameaça mais perigosa talvez não seja instantânea. Talvez seja lenta demais para percebermos.
porque a Terra não precisaria perder toda a atmosfera para que a vida começasse a colapsar. Bastaria o planeta começar a parecer diferente. Não começaria com cidades destruídas, nem com explosões gigantes no horizonte. No início, quase ninguém perceberia. Seriam pequenas mudanças, sutis demais para gerar pânico imediato. O céu talvez apresentasse tonalidades incomuns, principalmente em certos horários do dia. Regiões de altitude elevada se tornariam desconfortáveis. Queimaduras solares aconteceriam com mais intensidade, mesmo em períodos curtos de exposição. E aos poucos surgiria uma sensação difícil de explicar, como se o planeta estivesse ligeiramente diferente. Porque a atmosfera não protege apenas nossos pulmões, ela protege a estabilidade biológica da civilização e também toda a estrutura tecnológica humana. O aumento gradual de radiação afetaria satélites, sistemas elétricos, equipamentos sensíveis. Regiões agrícolas dependeriam de climas instáveis. Algumas áreas ficariam secas demais, outras quentes demais, outras imprevisíveis demais. Em determinadas altitudes, respirar exigiria mais esforço. O corpo humano sentiria primeiro, antes mesmo que as pessoas entendessem o problema. O planeta ainda pareceria habitável. Os oceanos ainda estariam lá. As cidades continuariam funcionando. Mas algo invisível estaria lentamente se afastando. E então viria a parte mais difícil de reverter. Com o passar do tempo, as mudanças aumentariam. Elas deixariam de ser apenas perceptíveis e começariam a alterar profundamente a superfície. Conforme a atmosfera afinasse, a pressão atmosférica cairia lentamente. E isso mudaria a forma como a água se comporta. Em determinadas regiões, a água líquida evaporaria com muito mais facilidade. Lagos diminuiriam, reservatórios secariam mais rápido. O equilíbrio climático começaria a falhar. Ao mesmo tempo, mais radiação atravessaria a atmosfera e alcançaria diretamente a superfície. Plantas teriam dificuldade para sobreviver. Ecossistemas inteiros colapsariam em cadeia. E o céu começaria a mudar. Não de forma dramática, não da noite para o dia, mas lentamente, como se o planeta estivesse perdendo profundidade. Durante o dia, o calor se tornaria extremo. Durante a noite, temperaturas letais dominariam regiões. Porque a atmosfera não apenas protege a Terra, ela distribui calor, ela estabiliza extremos. Sem essa camada funcionando corretamente, o planeta se tornaria cada vez mais hostil. Os oceanos diminuiriam lentamente. Tempestades se tornariam imprevisíveis. Regiões férteis virariam desertos silenciosos. A Terra continuaria existindo. As montanhas continuariam aqui. Os continentes permaneceriam no mesmo lugar. Vista do espaço, ela ainda seria reconhecível, mas deixaria de ser um mundo vivo. E talvez o mais perturbador seja descobrir que isso pode não ser raro no universo. Hoje, astrônomos conhecem milhares de planetas, mundos orbitando estrelas distantes, espalhados por toda a galáxia. Alguns parecem estar na chamada zona habitável, a região onde água líquida poderia existir. Mas existe um detalhe importante. Um planeta não precisa explodir para morrer. Talvez muitos desses mundos tenham começado de forma parecida com a Terra, com oceanos, atmosferas espessas,
céus estáveis. Talvez alguns tenham tido condições perfeitas para a vida durante milhões de anos. E então, lentamente, perderam tudo. Sem explosões, sem aviso. Apenas através do desgaste silencioso do tempo cósmico. Atmosferas escapando para o espaço. Campos magnéticos desaparecendo. Oceanos evaporando. Mundos inteiros deixando de ser habitáveis, enquanto orbitavam silenciosamente suas estrelas. Em histórias muito longas, janelas que se abrem e se fecham. E talvez isso mude completamente nossa visão da Terra, porque pela primeira vez a atmosfera deixa de parecer eterna. O céu deixa de parecer garantido. O planeta deixa de parecer permanente. Planetas mudam. Atmosferas desaparecem. Oceanos evaporam. Campos magnéticos enfraquecem. E talvez a única razão pela qual a Terra parece segura seja porque a humanidade existe há pouco tempo. Na história do planeta, neste exato momento, partículas da atmosfera terrestre já desaparecem, silenciosamente no espaço, sem barulho, sem aviso. E talvez o mais estranho seja perceber que enquanto isso acontece, nós continuamos olhando para o céu, como se ele fosse eterno. Se esse vídeo fez você olhar para o céu de forma diferente, talvez valha a pena continuar explorando essas ideias aqui.